Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. Nesse vídeo, nós vamos começar a falar de polígonos. Acredito que já tenham estudado isso em alguma etapa da vida estudantil de vocês. Nós vamos falar agora, no oitavo ano, vai ter um aprofundamento desse estudo. Vamos falar o que é polígono, primeira definição, né? Polígono é uma figura plana, fechada simples, formada apenas por segmentos de reta. Aqui, então, eu trouxe algumas figuras de exemplos de polígonos e de figuras que não são polígonos. Mas primeiro vamos entender o que significa toda essa emaranhada de palavras aqui. Olha. Então, o polígono tem que ser uma figura plana. Figura plana é a figura contida apenas num plano, né? Então, aqui, olha, todas as figuras aqui são planas. O que seria uma figura não plana? Figura não plana seria, por exemplo, um cubo, né? Ó, se eu desenhar aqui um cubo, essa figura ela é não plana. Por quê? Porque ela não se obtém apenas estar sobre um plano. As outras partes delas, ela ocupam planos diferentes. Olha, por exemplo, essa face do cubo aqui, ela está num plano lateral, enquanto que a base dele está apoiada em outro plano, que seria a mesa, né? Então, seria a diferença de figura plana para não plana. Isso aqui, o cubo é uma figura não plana. Então, quando se fala de polígonos, falamos apenas aqui das figuras planas, tá certo? São essas aqui. Para ser polígono, tem que ser figura plana, né? Fechada, simples. Tem que ser uma figura fechada e simples. O que significa simples? Significa que as linhas não se cruzam. E fechado, o próprio nome diz, as linhas fecham-se, né? E tem que ser formada apenas por segmento de reta. Então, aqui tem alguns exemplos de polígonos e não polígonos. Vou falar primeiro dos não polígonos, porque fica mais fácil da gente entender o que são os polígonos. Primeiro ele disse que aqui são todas figuras planas, desenhadas aqui, são todas planas. Agora eu vou ver se elas atendem a todas essas condições aqui para ser polígono. Tem que ser plano? Ok, são planas. Tem que ser figuras fechadas. Essa figura aqui ela não é fechada, por isso ela não é polígono. Então descarto essa figura. Agora essa figura aqui ela é fechada, não é? É fechada. Ela é simples? Simples, sim, porque as linhas não estão se cruzando. Porém, ela não é formada por segmento de reta. Elas são linhas curvas. Então, por isso ela deixa de ser polígono, porque ela não é formada por segmentos de reta. Agora essa daqui, essa figura, ela é fechada? Sim. Porém, ela não é simples. Não é simples por quê? Porque as linhas estão se cruzando. Se as linhas se cruzam, não é polígono. E por último, essa outra figura aqui. Ela é fechada, porém ela não é formada por segmento de reta. Aqui, ó, tem uma linha curva aqui nela. Então ela deixa de ser polígono por isso. Então essas figuras aqui não são polígonos porque elas vão ter alguma situação que não atende às condições lá. Agora, essas aqui que são polígonos atendem todas essas condições aqui. Olha. É uma figura fechada, sim. Ela é simples porque as linhas não se cruzam e formada por segmentos de reta. Então isso aqui é um polígono, né? Nós conhecemos como triângulo, né? Não é isso? Esse outro aqui, essa outra figura, ela é fechada, ela é simples porque as linhas não se cruzam e ela é formada por segmentos de reta, então ela é polígono. Essa outra figura também é a mesma condição, ela é fechada, as linhas não se cruzam e ela é formada por segmentos de reta. E essa figura aqui, ela é fechada, as linhas não se cruzam e é formada por segmentos de reta. Então esses são polígonos, esses aqui são exemplos dos que não são polígonos, tá certo? Agora você vai ouvir falar também em polígonos convexos e não convexos. Aqui são duas figuras poligonais, porém essa aqui é chamada de convexa e essa aqui de não convexa. Os polígonos convexos, as pontas são todas para fora, olha, todas as pontas são para fora. E os não convexos têm pelo menos uma ponta para dentro, como está mostrando aqui, ó. Essa é uma das maneiras de você identificar se é convexo ou não convexo. Ou então você tem que prestar atenção também para a seguinte definição de polígonos convexos ou não convexos. Os convexos é o seguinte, se você toma dois pontos, qualquer lugar dentro do polígono, olha, tome dois pontos dentro do polígono. O segmento que une esses pontos, o segmento fica todo contido dentro do polígono. Qualquer ponto que você pegar aqui, escolher dois pontos, olha, e ligar esses pontos, o segmento vai ficar todo contido dentro do polígono. Qualquer um que você escolha.
dentro do polígono, né? Agora, quando é um não convexo, vai acontecer de algum momento, se eu escolher 2 pontos, esse segmento vai passar fora do polígono. Olhem só, se eu escolher esse ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui, e ligar esses pontos em linha reta, olha, o segmento, linha reta, lógico, né? Vou fazer até com régua para vocês verem aqui. Vou fazer com régua. Se eu ligar esses 2 pontos, o segmento vai ter um momento que ele passa fora do polígono. Quando isso acontece, o polígono é não convexo, tá certo? Então é só lembrar, o convexo tem as pontas todas para fora e o não convexo vai ter pelo menos uma ponta para dentro, tá certo? E também essa definição dos pontos aqui, que é a mais importante de você definir convexo ou não convexo. No convexo, a linha que une os 2 pontos sempre vai estar contida dentro do polígono, e no não convexo vai ter casos de segmentos que você una e o segmento passe por fora do polígono, tá certo? Então agora tentem fazer as atividades, se necessário revejam os vídeos. Se tiverem dúvida, podem perguntar no grupo, tá certo? Bons estudos para vocês, até mais.